A destruição de rios e florestas na maior reserva indígena do Brasil está sendo causada pelo garimpo ilegal em terras Yanomami. Cerca de 28 mil indígenas precisam de ajuda com urgência. Eles estão passando fome, adoecendo e morrendo. Este vídeo é diferente, porque além de mostrar a situação do povo Yanomami e a força-tarefa para salvá-lo, você vai saber como a raiz desse problema tem suas origens no passado, há muito tempo atrás. Veja também por que a situação chegou a esse ponto. Vai ver ainda as dificuldades encontradas pelos profissionais para salvar os indígenas, em meio a essa crise humanitária. Em 5 segundos, depois da vinheta. O território Yanomami é a maior terra indígena do Brasil. Ela fica na fronteira entre Brasil e Venezuela, nos estados do Amazonas e Roraima. Compreende uma impressionante área de mais de 9,5 milhões de hectares, o que corresponde aproximadamente ao tamanho dos territórios do Rio de Janeiro e do Espírito Santo juntos. O território Yanomami foi demarcado em 1992, por decreto do então presidente Fernando Collor. Vivem na região aproximadamente 28 mil indígenas, divididos em cerca de 250 aldeias. Vivem da caça, da pesca e do cultivo de vegetais. São um dos maiores povos indígenas relativamente isolados da América do Sul. É importante termos em mente que a cultura indígena possui papel fundamental na construção da identidade nacional brasileira. Ela está presente em elementos das festas populares, da dança, culinária e também na língua portuguesa falada no Brasil. Os povos indígenas desempenham também um papel muito importante na preservação ambiental, devido à sua profunda conexão e conhecimento da fauna e da flora. Eles possuem um conhecimento valioso sobre como gerenciar e proteger esses ambientes de forma sustentável, o que tem sido transmitido por gerações. Apesar da grande contribuição dos povos indígenas para o Brasil, infelizmente eles estão sendo destruídos desde os primeiros contatos com o homem branco. A partir do encontro colonial com os portugueses, muitas comunidades indígenas foram exterminadas. De acordo com dados do Censo 2022, atualmente existem no país cerca de 1.700.000 indígenas. Esse número chegava a 5 milhões antes da chegada dos colonizadores ao Brasil. Na década de 1940, os Yanomami entraram em contato direto com invasores, quando o governo brasileiro enviou equipes para delimitar a fronteira com a Venezuela. Logo depois, o Serviço de Proteção aos Índios do governo e grupos religiosos missionários se estabeleceram no território Yanomami. Esse fluxo de pessoas levou às primeiras epidemias de sarampo e gripe, resultando na morte de muitos Yanomamis. Sem aviso prévio, tratores percorreram a comunidade Yanomami no início dos anos 70, quando o governo militar decidiu construir uma estrada cortando a Amazônia, ao longo da fronteira norte. 2 aldeias inteiras desapareceram em decorrência das doenças trazidas pelos invasores. Junto com a estrada construída, vieram colonos, álcool e doenças. Hoje a estrada serve como acesso para invasão e desmatamento da terra Yanomami. Vamos continuar entendendo o processo histórico da situação Yanomami, mas antes, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, clique abaixo em inscrever-se, não custa nada, e vai nos ajudar bastante. E vamos prosseguindo. Como o solo da região é rico em minérios, durante a década de 1980, os Yanomami tiveram suas terras invadidas por cerca de 40 mil garimpeiros brasileiros, que iniciaram a extração ilegal de ouro. Os garimpeiros atiraram nos índios, destruíram muitas aldeias e os expuseram às doenças para as quais não tinham imunidade. Em apenas 7 anos, 20% dos Yanomami morreram. Em 1992 aconteceu a demarcação da terra Yanomami e os garimpeiros foram expulsos, porém, um ano depois eles retornaram, provocando mais mortes de indígenas. A invasão de garimpeiros continuou, e hoje, cerca de 20 mil deles exploram ilegalmente a terra Yanomami, transmitindo doenças mortais, como a malária, e contaminando o abastecimento de água e os peixes locais, sendo responsáveis por causar envenenamento por mercúrio.
Indígenas denunciam também os abusos sofridos pelas mulheres e crianças. A terra Yanomami é muito cobiçada porque contém minerais preciosos, como o ouro. Aí fica a pergunta: você acha que algum dia a ganância humana por riqueza terá limites? Sim ou não? Deixe sua resposta abaixo nos comentários. Apesar da existência da FUNAI, Fundação Nacional dos Povos Indígenas, fica claro que o governo brasileiro não possui programas de fiscalização adequados para impedir a entrada de invasores na região. Em 2004, os Yanomami de 11 regiões do Brasil se reuniram para formar a sua própria organização, a Utucara, para defender seus direitos e administrar seus próprios projetos. Algumas organizações não governamentais também se destacam por apoiar o povo Yanomami, como a Survival, a Ação da Cidadania, a Central Única das Favelas, dentre outras espalhadas pelo Brasil. Apesar de ser um problema antigo, a situação se agravou bastante entre os anos de 2019 e 2022, quando o garimpo ilegal avançou ainda mais, chegando à maior expansão da atividade dos últimos 36 anos, atingindo 1.556 hectares da reserva Yanomami. A falta de assistência e os ataques armados por parte dos garimpeiros levou os Yanomami a enviarem 21 pedidos de ajuda ao governo. Nesse período, uma série de mortes em massa, fome, deslocamentos forçados e outras violações dos direitos humanos dos indígenas ocorreram na terra Yanomami. Ainda nesse período, ocorreram 570 mortes de crianças Yanomamis menores de 5 anos, devido à desnutrição, contaminação por mercúrio e fome. Isso corresponde a um aumento de 29% se comparado aos anos anteriores. No dia 20 de janeiro de 2023, o Ministério da Saúde declarou estado de emergência em saúde pública no território Yanomami, e instaurou o Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública para auxiliar na gestão da crise, recrutando voluntários da área de saúde para atuar junto aos Yanomami. Os profissionais encontraram muitas barreiras para ajudar os indígenas. Na imensidão da floresta amazônica, o território Yanomami tem comunidades de difícil acesso. Na maioria delas, a entrada é feita apenas por helicóptero ou avião. Os profissionais de saúde encontraram muitas dificuldades para atender a grande quantidade de indígenas doentes. Eles também não conseguem entrar para fazer atendimento em comunidades onde os garimpeiros estão armados com metralhadoras e fazendo ameaças. Além da crise sanitária, os Yanomamis informaram que estão recebendo mais ameaças de morte por parte dos garimpeiros, desde que foi declarada a emergência em saúde pública no território. A violência contra as comunidades indígenas também tem aumentado desde que o Ministério da Justiça fechou o espaço aéreo na região, com o objetivo de neutralizar aeronaves e equipamentos relacionados com o garimpo ilegal. Sem conseguirem mais levar os insumos para os garimpos por causa do fechamento do espaço aéreo, grupos de garimpeiros começaram a roubar os alimentos que os índios estavam recebendo como doação. Inacreditável, mas infelizmente é isso mesmo que você ouviu: os garimpeiros roubaram alimentos que foram doados para os indígenas. Segundo a FUNAI, devido às operações realizadas houve uma redução de 80% no número de garimpeiros, mas, de acordo com o IBAMA, a presença deles voltou a crescer poucos meses depois. A Polícia Federal tem realizado algumas operações no território, e apreendido armas, radiocomunicadores, munições e coletes balísticos. Acampamentos e máquinas utilizadas para o garimpo ilegal estão sendo destruídas, porém, raramente os garimpeiros são presos, eles conseguem escapar se infiltrando na vasta floresta ao perceberem a aproximação da polícia. Como podemos perceber, o problema é histórico e muito sério. É preciso ser feito muito mais para salvar os indígenas, que são os primeiros habitantes desta terra e possuem papel fundamental na preservação da natureza, e que não querem nada mais que viver em paz, na floresta, igual a seus antepassados. Compartilhe este vídeo com todos os seus contatos, e não esqueça de inscrever-se em nosso canal uma vez curioso para mais vídeos incríveis. Nós seguimos na estrada em busca de novos conteúdos. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.